Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos à correção de mais uma atividade, né? A questão 1 diz assim: responda as questões. Letra A: quantas retas passam por um ponto? Aí você vai dizer que infinitas retas passam por um ponto, tá certo? Como assim, Leonardo? Infinitas retas passam por um ponto? Como vocês já viram na explicação do vídeo e também no conteúdo aí, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho um ponto aqui, vou marcar aqui um ponto, tá certo? Vou marcar um ponto. E por esse ponto, tá certo? Chamar esse ponto aqui de ponto P. Esse ponto eu consigo traçar infinitas retas, tantas retas quanto eu queira, tá certo? Então, ó, vou passar aqui, ó, uma reta, vamos desenhar aqui algumas retas. Aqui mais outra reta, aqui mais outra reta, aqui mais outra reta, tá certo? Então, um ponto passa o que? Infinitas retas, tá certo? Por um único ponto passa infinitas retas. A gente observa aí, ó, tá certo? Vamos aqui a letra A, né? Então você vai dizer que quantas retas passam por um ponto? Você vai dizer que infinitas. Infinitas. Letra B. Letra B. Quantas retas podem passar por dois pontos distintos? Uma reta. Uma reta, ela passa por dois pontos distintos. Então vamos colocar aqui um ponto A e o ponto B. Distinto porque estão o quê? Em distância, de uma certa distância entre os dois pontos. Então, entre esses dois pontos, ligando esses dois pontos, eu posso traçar apenas o que? Uma única reta, tá certo? Aqui é a reta, não é isso? Eu vou chamar essa reta aqui de R, lembrando que representado por letra minúscula, tá certo? Letra C, a letra C, ele pergunta: dados três pontos distintos, é sempre possível traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por esses pontos? Você vai dizer que não. Por quê? Somente vai ser possível traçar uma reta, tá certo? Passando por esses três pontos, se e somente se esses pontos eles forem o que? Colineares. O que são pontos colineares? São pontos que estão o que? Alinhados, tá certo? Então vamos observar o seguinte aqui, você vai dizer que não, tá certo? Somente se os pontos forem colineares. Olha, vamos observar aqui. Aqui eu tenho um ponto, outro ponto e um terceiro ponto. Vou chamar aqui A, O, B, tá certo? Eles são colineares porque o que acontece aqui? Eles estão na mesma linha, ó, estão alinhados, tá certo? Se eles estão alinhados, eu posso traçar o que? Uma reta, tá certo? Então esses três pontos eles são colineares. O que é que acontece? Leonardo, mas se eu traçar três pontos aqui, ó, se eu colocar três pontos aqui, ó, vamos dizer aqui ponto A, ponto B, ponto C. Por eles eu posso passar uma reta? Não, ó. Quando eu passar aqui pelo ponto A e o ponto B, o que é que acontece? O ponto C vai ficar fora da reta. Aqui do mesmo jeito no ponto B e C e no A e C, não é isso? Então, eles só vão poder formar três pontos, só pode formar uma reta se eles forem o que? Colineares, ou seja, se eles estiverem o que? Alinhados, tá certo, pessoal? Questão 2. Que segmentos de reta os pontos A, B, C e D determinam na reta S representada abaixo, tá certo? Então vocês observem aqui que já tem a resposta aqui embaixo, ó, aqui do lado. AB, AC, AD, BC, BD e CD. Então, ó, o segmento de reta que começa em A e termina em B,
é um segmento de reta. Então eu vou chamar esse segmento de reta, eu vou colocar aqui, ó, AB, questão 2, né? AB, o tracinho em cima que quer dizer segmento de reta, tá certo? Outro, o que começa em A e termina em C, então AC, AC. E o que começa em A e termina em D, A, D, tá certo? Mais um, BA, mas Leonardo, você já colocou AB? Sim, então é a mesma coisa, então não precisa ser colocado, ó. AB e BA é o mesmo segmento de reta, a mesma medida, tá certo? Então você vai pegar aqui, olha quem? BC, mais um, né? BC, BD, começa em B e termina em D, BD. E por último, CD, porque CB já tem BC e CA já tem um AC, que é a mesma coisa, então só falta agora CD e CD, segmento de reta CD. Então AB, AC, AD, BC, BD e CD, então temos 6 segmentos de reta. Questão 3, ele diz o seguinte: com a régua, meça os segmentos e depois responda as questões. Aí lá embaixo, quais desses segmentos de retas são congruentes? O que são segmentos de retas congruentes? São segmentos de retas que possuem a mesma medida. Vocês observam aqui que pelo tamanho aqui, A e B, I e J, eles são o que? Você pode observar que eles têm a medida assim bem próximo, né? Igual. Aí deu um problemazinho, deixa eu arrumar aqui esse livro para poder fazer a medida. Então vamos aqui primeiro para AB. AB é 1 centímetro, tá certo? E J também é 1 centímetro. Vocês podem observar aqui, ó, que a medida dele é de 1 centímetro. Então AB e J ele tem a mesma medida, então eles são o que? Congruentes, tá certo? Então AB e J eles são congruentes porque tem a mesma medida. Vocês vão utilizar a régua. A questão, aí vamos para o próximo. Vocês observam que aqui ele diz que GH e CD também são congruentes. Vamos medir GH e CD. Vamos medir aqui, ó. GH. Deixa eu ajeitar aqui o livro para ficar mais fácil. GH ele mede 3 centímetros. Estão observando isso? CD ele mede 3 centímetros. Então GH também tem que medir 3 centímetros. É justamente isso que acontece, ó. GH também mede 3 centímetros. Então com isso eu posso dizer que o segmento de reta GH e CD são congruentes. Então quem são congruentes? AB, tá certo? Segmento de reta AB e o segmento de reta IJ também são congruentes. O segmento de reta GH e o segmento de reta CD. Vamos observar o outro aqui. KL e EF. KL mede 2,5, ó, 2,5, tá certo? KL, deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. É porque a posição do livro ela não tá ajudando. Ó, vocês podem observar aí que KL mede 2,5, tá certo? Então, e EF, pessoal, ele mede 3, mais de 3, ó, 3 e uma coisinha, ó, tá certo? Então eles não são congruentes, porque tem medidas o que? Diferentes. Passou de 3, ó. CD e GH eles são congruentes porque mede 3. AB e IJ são congruentes porque mede 1 centímetro, ou seja, tem a mesma medida. Pronto, a questão 4. No caderno traça um segmento congruente ao segmento abaixo usando régua não graduada. Então o que é que vocês vão fazer, tá certo? Você vai pegar o compasso, beleza? Você vai colocar a ponta seca em um desses pontozinhos aqui, ó. Coloquei a ponta seca em um desses pontozinhos. A outra ponta no outro pontozinho, tá certo? Ó, a ponta seca nesse ponto e a outra ponta, né, isso, nesse ponto. Aí você vai manter o compasso aberto nessa espessura, tá certo? Você vai continuar com o compasso aberto. Vou deixar ele aqui, ó, do lado. Aí a gente vai pegar agora uma folha para que a gente possa desenhar uma reta que tenha a mesma medida, ou seja, congruente a essa daí, que tem a mesma medida que essa. Então na folha o que é que você vai fazer? Preste atenção.
você vai marcar um ponto, vou chamar aqui esse ponto de ponto C, beleza? Vou colocar a ponta seca, que é essa ponta de ferro. Vocês estão observando que essa ponta de ferro em cima do ponto C. Opa, eu abri aqui, né? Vamos abrir, arrumar aqui novamente. Então, aqui, ó, marquei já, ó. Aí você vai vir aqui, ó, vai colocar a ponta de ferro no ponto C, beleza? E depois você vai traçar um arcozinho aqui, ó. Marcou o arco. Fez isso. Sobre o arco que você acabou de marcar, tá vendo? Ó, você acabou de desenhar esse arco. O que é que você vai marcar? O que é que você vai fazer? Em qualquer ponto desse arco você pode colocar um ponto. Um segundo ponto. Eu vou marcar aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Tá certo? Marquei, aí eu vou vir com a régua. Vou vir aqui com a régua e vou traçar, ó. Pronto. Esse segmento de reta aqui, esse segmento de reta tem a mesma medida que esse segmento de reta. Esse que eu acabei de desenhar aqui tem a mesma medida que esse. Você pode colocar aqui, ó, para comparar, beleza? E vocês vão observar que isso é verdade. Então eu consigo desenhar dessa forma, tá certo, pessoal? A questão 5, o que é que diz? A questão 5, determine a medida de cada ângulo indicado na figura. Então, ó, o ângulo AOB, o ângulo AOB, esse ângulo aqui, justamente esse ângulo aqui que ele quer, ó, medida desse ângulo. Observe que aqui começa de 0, tá certo? Aí vem 10, 20, 30. Você observa aqui que fica na metade, entre 30 e 40. Que é a metade de 30 e 40? 35 graus. Por isso que aqui em cima eu tenho, ó, AOB medindo 35 graus, tá certo? Agora, a letra B, ele pergunta quanto é que mede AOC. AOC, não é isso? Aqui eu já tenho um A, né? Marcar aqui A novamente. O, centro O, C. Tem aqui o C, ó. Beleza? AOC. AOC é tudo isso aqui, ó. Tá certo? Então começa aqui, ó. A, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Você observe que tá para depois dos 60, um tracinho aqui, ó. Um tracinho. Depois do 60, um tracinho, quem é? 61. Por isso que aqui no AOC eu tenho 61 graus. Tá certo? Vamos para o próximo. AOE. Vamos lá, deixa eu apagar aqui o C. Deixa só o A. AOE. Então vem aqui, ó. A já tá traçado aqui. Centro O. Centro não. Ponto O, ponto E. Aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Tá observando? É tudo isso. AOE. Então, ó, 10, 20, 30, você vem até 120. Não é isso? Aí você observa que tá depois do 120, 1, 2, 3 pontinhos. Não é isso? 3 pontinhos. Então vão dar 123. Por isso que aqui, ó, AOE é 123. Tá certo? Bem simples. Próximo. Na letra D, ele pede BOD. BOD. Então vamos traçar aqui, ó. B. Centro O, aqui o O, D. D aqui, ó. Vocês observem que ele começa aqui do 35, ó. Vocês estão observando isso, ó? 30, ele começa aqui do 35. E vai até ao 85, que tá aqui bem na metade, ó. 35, vai até o 85. Vocês estão observando isso, ó? 30, ó. 35. B aqui, ó, 35. Aí o D aqui fica em 85. Então eu quero esse ângulo aqui, ó.
não é isso? Então o que é que vocês vão fazer? Prestem atenção. Aqui eu tenho 85 e dele você vai subtrair 35 menos 35. 85 menos 35 vai dar quanto? 50, que é justamente o que eu tenho aqui, ó. 5 com 10, 15, com 10, 25, com 10, 35, com 10, 45, com 5, 50. Aqui, ó, tá certo? A letra E, ele pede AOF. AOF, que é isso tudo aqui, ó, tá certo? Que é isso tudo aqui, ó. A começa no 0, então não tem muita dificuldade. Aí vem aqui 160, depois de 160 fica aqui na metade. Vocês estão observando entre 160 e 170. Quem é que fica na metade entre 160 e 170? 165. Então justamente o que nós temos aqui, ó, 165. Depois eu tenho DOF. DOF. Então já está marcado o F lá. Vamos aqui arrumar aqui. Deixa eu apagar aqui o A. Aí o que? Eu tenho aqui, ó, DOF. Eu quero esse ângulo aqui, ó, tá certo? D começa em que? 85. F em que? Você pode observar 165, 165, né? 160, 170. Então você vai pegar 165 menos 85. 0, 8 para 6, não, 8 para 16. 8 para 16 dá 8, vem 1, 1 para 1, nada. Então vai dar o quê? 80 graus, justamente o que nós temos aí, não é isso? A6, descubra a medida em grau dos ângulos em destaque formado pelos ponteiros do relógio. Letra A, eu tenho esse relógio aqui que marca 3 horas, é isso? Então você vai colocar aqui esse pontozinho aqui, ó, no centro, tá vendo? Colocar aqui no centro, ou marcar aqui, ó. Vocês observem que ele tá aqui no centro, tá marcando esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, no centro, aqui o pontozinho. Aí aqui vocês observam que começa em 0, 0, aqui o 0, ó, tá certo? Aí vem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Porque ele vem até aqui, ó. Aí começa aqui, começa daqui, ó. Vocês estão observando do 0 e vai até 90. Por isso que aqui eu tenho, ó, 90 graus. Tá certo? Já na letra B, vocês observem, eu vou organizar ela aqui. Eu vou trabalhar com ela com essa de fora aqui, ó. Com essa daqui eu trabalhei com de dentro, não foi? Então aqui eu tenho um ponto centro. Aí vocês observam que aqui começa o 0, 0, 10, tal, tal. Aí você vem aqui, ó, pode traçar uma reta aqui para auxiliar. Vocês observam aqui que ela vem para cá, ó. Aí começa 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ó. Vocês observam aqui, ó. Vem até o 150 aqui, ó, lá de fora, ó, 150. Beleza? Por isso que o ângulo aqui mede 150. Beleza? Na questão 7, usando o transferidor, meça os ângulos destacados em cada foto e classifique-os em reto, agudo, obtuso ou raso. Não é isso? Esse ângulo aqui, ó. Todo esse ângulo aqui. Esse ângulo aí, pessoal, marcar aqui o centro. Ele começa do 0, vocês observam que começa do 0, passa e volta para quanto? E vem para quanto? Para 180, ó. Então esse ângulo aqui ele mede 180, é a metade de uma circunferência, porque uma circunferência completa ela tem 360 graus, a metade de 360 é 180, não é isso? Então esse ângulo aí ele é chamado de ângulo raso, beleza? O ângulo de 180 graus ele é chamado de ângulo raso. E letra B, aqui nós temos a junção da trave com travessão. A junção da trave
com travessão. Esse ângulo aqui, pessoal, ele forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos marcar aqui, ó, o centro, marcar aqui o pontinho, ó, mesmo pontinho, 0, aí você observa aqui que vem até 90, tá certo? Ó, auxiliar aqui a vocês melhor. Marquei o ponto aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui? Marquei aqui o ponto 0, beleza? Ó, certo? E vem até quanto? Eu tô calculando aqui o ângulo de fora, né? Desculpa aí. Mas vai a mesma coisa, ó. Começa aqui do 0, ó. Tá certo? Mas dá a mesma coisa, porque o de fora também seria 90, essa parte aqui. Então, ó, 0. Começa aqui do 0, vocês estão observando aqui, ó. Começa aqui do 0. 0. Beleza? Aí vem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Justamente aqui, ó. Então é um ângulo que de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo que reto. Os ângulos de 90 graus chamado de ângulo reto. Tá certo, pessoal? Até a próxima correção de atividade, se Deus quiser.